mas a ideia é falar sobre atualidades de Israel de uma maneira rápida e dinâmica, através de uma pequena exposição e perguntas e respostas que possam surgir, e essas perguntas vão levando aí as nossas interações. Esse primeiro encontro, a gente tem o tema da situação toda diante da epidemia, ou melhor, da pandemia no mundo, mais especificamente em Israel. Falar de algumas ações do governo, falar de como está o nosso dia a dia por aqui. Muitos de vocês, inclusive, sabem do dia a dia, porque a gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso em outras ocasiões. De toda forma, era importante que a gente abrisse esse fórum também agora, depois que a gente já teve essa oportunidade também de conversar outras vezes. Nos próximos encontros, nós vamos falar de outros assuntos ligados a Israel. Temos o assunto de política, como que vai indo a política aqui, depois de todo esse imbróglio de 3 eleições e sem conseguir ainda ter uma definição. Agora parece que as coisas estão se encaminhando para uma definição, mas ainda não sabemos, não temos certeza do que vai acontecer. Um outro encontro, nós vamos falar sobre Aliyá, sobre todo o processo, desde do ponto de vista de alguém que fez Aliyá, que é o nosso caso aqui, meu e da Deia. E a ideia é realmente esclarecer, tirar dúvidas, desconstruir alguns mitos que às vezes possam existir e estabelecer aí um papo reto e direto sobre o assunto de Aliyá. E também temos algum outro tema, tem um quarto tema que eu não estou me recordando agora, que nós vamos abordar também, se a Rebeca Acho que puder me nessa ajudar. temporada é religião. Isso, religião. Como que está hoje o paradigma, né, da religiosidade e da religião em Israel. Vocês sabem que não é exatamente uma religião de Estado, mas existe um certo monopólio ortodoxo dentro de Israel, e a ideia é conversar sobre isso, como que isso influencia ou não a vida das pessoas em Israel, e como que é o dia a dia na prática das correntes religiosas judaicas não ortodoxas dentro de Israel, qual é o espaço de atuação, como que a gente se vira para fazer as coisas acontecerem por aqui, os prós, os contras, os movimentos que vêm acontecendo em paralelo. Cada vez mais em Israel a gente vê as diferentes ortodoxias se encaminhando para lugares diferentes, o que vai criando todo um arco-íris diferente da nossa percepção religiosa judaica que a gente tem às vezes de fora ao visitar Israel ou ao conversar sobre Israel ou ao ler sobre Israel. Essas então são as séries dos 4 encontros que a gente vai ter nessa série Israel num pé só. Começando agora, um pouco antes de começar propriamente dito essa parte, o nosso primeiro encontro sobre a pandemia do coronavírus e como que Israel se virou nisso tudo. Queria falar um pouquinho sobre a história de Israel num pé só, de onde vem essa ideia do num pé só. Essa história vem do Talmud, uma história que talvez seja conhecida para alguns de vocês. Existiam 2 rabinos na época do Talmud, um pouco antes da época da Mishnah, na verdade, Hillel e Shammai. Hillel era conhecido por ser mais flexível e Shammai
era conhecido por ser mais conservador em vários aspectos ou mais restritivo em relação à prática da lei judaica. Existem vários debates que aparecem na Mishnah entre Hillel e Shammai. Em geral, o Hillel é quem acaba determinando as discussões. Não que ele determine, mas que posteriormente o que acontece é que vem os sábios e vão legislar de acordo com a opinião de Hillel, o que já ensina alguma coisa aí para a gente. A Halahá sempre era decidida de acordo com a opinião mais flexível. Pois bem, a história conta que uma vez um não-judeu se aproximou de Shammai e falou: olha, eu vou me converter, mas tenho pouco tempo aí, eu me converto ao judaísmo. Era uma época que o judaísmo era bem proselitista, e época do século I antes da Era Comum, II antes da Era Comum, é uma época de alto proselitismo dentro do judaísmo. E esse não-judeu diz: eu me converto ao judaísmo se você me explicar toda a Torá num pé só, ou enquanto você fica num pé só, ou seja, antes de você cair. Ninguém fica num pé só por muito tempo. E o Shammai não gosta da história e manda o cara embora. E esse mesmo cara aparece para Hillel e faz a mesma proposta. Eu me converto ao judaísmo se você me explicar toda a Torá num pé só. E então o Hillel fica imediatamente num pé só e diz para ele: tudo o que for odioso aos seus olhos, tudo que você não quiser que seja feito com você, não faça aos outros. Essa é toda a Torá. O resto é comentário, vai e estuda. O texto do Talmud também, existe outra versão ainda da mesma história, que diz que Hillel respondeu: ama o teu próximo como a ti mesmo. Essa é toda a Torá. O resto é comentário, vai e estuda. Não importa qual das duas de fato acontece, o que acontece é que ele resume toda a Torá num princípio ético e de fácil assimilação, que podia ser facilmente seguido por aquele prosélito. O que mais chama atenção no texto, propriamente dito, em hebraico, é que o texto diz Guieroto, ou seja, Hillel, ao ser perguntado assim, disse: converteu o prosélito lhe ensinando tal e tal preceito, né? A resposta não é só: eu falei, fiz uma propaganda, agora vai lá e depois eu te converto. Não, realmente a conversão aconteceu a partir dali. Não é esse o nosso assunto agora, mas a ideia era explicar esse nome, de onde sai o Israel num pé só. A ideia é que seja esse papo mais rápido, que a gente possa conhecer mais sobre atualidades de Israel. Muito bem, muito bem. Podemos começar, então, agora, efetivamente, com o nosso encontro. Lembrando, eu vou precisar que vocês façam perguntas também. Antes, uma pequena explanação aí, e depois a gente vai abrir para perguntas de vocês, para a gente poder engajar aí o nosso papo nesse encontro. Pois bem, a ideia toda do encontro surgiu há algumas semanas, acho que 2 semanas ou 3, quando nós tivemos um outro encontro aí com a turma que estuda Bar e Bat Mitzvah de adultos, pessoas que não fizeram eventualmente seu Bar e Bat Mitzvah, e a gente foi conversar sobre Israel e as perguntas se encaminharam basicamente
para o assunto que já era novo, ainda era um pouco novo essa coisa da reclusão em Israel e tudo mais. Oi? Só o curso de Baribat também é para quem já fez e quer ressignificar esse momento e estudar mais. Ah, tá bom. Obrigado. Enfim, e a conversa surgiu e foi indo, e foi bacana. E depois disso apareceram outras coisas no Brasil. Então, vocês, como estando no Brasil, enxergando como são as ações dentro do Brasil, olhando para Israel, como são as ações dentro de Israel, e podendo comparar as duas, mas também começou a surgir algumas fake news que começaram a aparecer por aí, essas mensagens de WhatsApp, coisas que foram aparecendo e que então tornaram ainda mais importante encontros como esse para se desmistificar algumas coisas. Eu estou me referindo a uma mensagem que começou a circular há um tempo atrás sobre um pronunciamento que o ministro da Defesa de Israel teria feito a respeito das ações em relação ao coronavírus. E a mensagem vinha acompanhada, o vídeo vinha acompanhado de uma mensagem em texto que dizia assim: compartilhando novamente porque agora temos resultados. Israel tem a melhor situação do mundo. 1.700 casos e uma morte, sem isolamento. Pelo contrário, diz a mensagem, quanto mais jovens pegarem a doença, melhor. Israel não lotou hospitais, não lotou UTIs, isolou apenas idosos e enfrentou assim o vírus, diz a mensagem, seguida de um vídeo com o ministro da Defesa de Israel, com legendas em português e tudo mais, que teoricamente corroboraria essa mensagem. E o fato é que aquilo me chamou a atenção. Em 2 dias eu recebi de várias pessoas, amigos, a maioria não judeus, alguns judeus, perguntando como é que é isso, me diz, afinal de contas está tendo isolamento ou não. Me irritou um pouco. Eu fui assistir o vídeo do ministro da Defesa e, assim, nada do que o ministro diz no vídeo suporta, apoia o que está escrito na mensagem. É verdade que o ministro, de cara, diz que mais do que qualquer ação de isolamento, disso, daquilo e tal, é importantíssimo nesse momento que nós cuidemos dos nossos idosos. Não é porque estamos em isolamento que a gente vai abandonar os idosos onde eles estão. Aí se fala de ligar para esses idosos, ver as necessidades deles, eventualmente visitar, mesmo que a distância é para saber das necessidades, se for necessário, ou mesmo levar coisas para eles. Enfim, o texto, o ministro não diz em nenhum momento, olha, mais importante que tudo isso que estão fazendo, não tem que fazer nada disso, vamos isolar só os idosos. Não é isso que ele diz. É uma mensagem completamente diferente, mas para aquele que quer semear alguma coisa que a gente não sabe exatamente o que é, funcionou dessa forma. Os números, obviamente, estavam desatualizados. Primeiro, porque os números se atualizam todos os dias, então 2 dias depois essa mensagem já não fazia o menor sentido. De fato, quando Israel tinha por volta de 2.000 casos, ainda havia só uma fatalidade, não havia mais que isso. Então, essa parte era a única parte que não era mentira da mensagem. Que Israel tem o melhor número do mundo, não dá para dizer. Tá? Não sei como apoiar isso,
mas de fato está entre os melhores, as melhores taxas aí do mundo em relação a essa pandemia. Não só Israel, propriamente dito, como incluindo aí a Autoridade Nacional Palestina. Israel tem trabalhado em conjunto com a Autoridade Nacional Palestina, e os médicos de ambos os lados têm colaborado e as ações têm sido tomadas em conjunto também. Então, não existe uma diferença de protocolo entre as duas autoridades. A Jordânia atua também em conjunto com os palestinos e com Israel. Da mesma forma, o Egito atua da mesma forma com Israel e em relação à faixa de Gaza também. Então, juntos, eles têm realmente números assim que, quando você olha no mapa da Organização Mundial da Saúde ou no mapa da Universidade Johns Hopkins, que parece que tem uma atualização um pouco mais rápida do que a da Organização Mundial da Saúde, de toda forma não tem tanta diferença assim, realmente os números são discrepantes em relação a outros países com mais ou menos o mesmo número ou no estágio em que estavam quando tinham mais ou menos o mesmo número de infectados. Então, isso não é exatamente uma mentira, né? Israel tem bons números em conjunto com esses outros países ao redor aqui no Oriente Médio. Também o Líbano tem bons números, a Síria tem bons números. Não citei antes porque eles não estão trabalhando em conjunto com Israel e o nosso foco aqui é falar sobre Israel também. No Oriente Médio, excetuando-se a Turquia e o Irã, os números são muito controlados. No Irã, os números de contaminados são altos, mesmo assim o número de mortes é bem mais baixo e tem muito mais recuperados do que fatalidades. Enquanto outros tantos países que chegaram no número do Irã, por exemplo, o número de mortes passava o número de recuperados em vários estágios aí, demorou para esse número se inverter. A Turquia é uma exceção, um número atingiu um pico muito alto e muito rapidamente de contaminados, então tinha um número de mortes alto, demorou a aparecer as primeiras recuperações e assim por diante. E existem explicações sobre isso, né? E essas explicações têm a ver também com as atitudes que foram tomadas por Israel com relação a essa pandemia, quando tudo começou a acontecer. A ideia, então, é falar agora, por alto, das primeiras atitudes, quais foram os primeiros movimentos. Quer dizer, desde janeiro a gente está ouvindo falar, a coisa aconteceu em dezembro, todo mundo relembra essa história, a doença chama Covid-19, justamente foi nomeada a partir do coronavírus, é o COV, o D é de disease, coronavírus, né? Coronavirus disease, e o 19 é pelo ano de 2019, porque o vírus é identificado e a doença é identificada já no finalzinho de 2019. A gente entra em 2020 com essa notícia pairando aí no ar, de um lado algum tom um pouco mais alarmista, de outro lado é uma doença parecida com a SARS. A SARS foi gravíssima, mas, no entanto, não houve tantas fatalidades. O número total de contaminados foi próximo a 2.000 e poucos, ficou só na Ásia, não vai ter problema. Outros falando, claro que vai ter problema. Muita coisa mudou nos últimos 18 anos, desde a SARS até agora. Enfim, toda uma série de informações que a gente ouvia deslocadas, começa a se falar muito da China, de repente um número alto na China, o que está acontecendo? Desde fevereiro, Israel abriu os olhos muito enormemente para a questão,
quando a coisa começa a realmente sair da China e ir para outras localidades da Ásia, não só para o Extremo Oriente. O movimento foi totalmente diferente do que aconteceu com a SARS. A SARS é algo que acaba se manifestando dentro do Extremo Oriente e não sai exatamente dali, né? Acaba indo eventualmente para um ou outro país, mas o foco ficou ali e tudo mais. O fato de ter sido na China a Covid, ela abre um precedente. Primeiro, porque você está falando de um dos países com a maior população do mundo, né? Tanto a China quanto a Índia são os países mais populosos. Um país que é destino de muitos voos, e muitos voos saem da China por dia. O outro problema, não tem voo que chega na China direto sem ter passado por uma escala na Europa. Os principais aeroportos que fazem escala de voos da América para a Ásia e passam pela Europa são os aeroportos de Roma, os aeroportos de Paris, o aeroporto de Paris, o aeroporto de Roma, Paris, Berlim e Frankfurt, Amsterdã e Madrid. Esses são os principais aeroportos que fazem essas conexões. Existem conexões em outros lugares. Existem conexões em Lisboa, existem conexões em praticamente todos os países. Mas os países mais movimentados são esses. Isso explica também um pouco desses focos, que às vezes as pessoas se perguntam por que exatamente esses países? E de repente você tem uma ponte de entrada o tempo todo através dos aeroportos, né? Não é só a quantidade de pessoas numa cidade que determina, embora isso também tenha um impacto. São Paulo, obviamente, vai ter mais infectados do que outras cidades. Por quê? Porque tem uma densidade populacional muito maior. Mas também não se pode menosprezar o impacto que tem o fato de que São Paulo é a porta de entrada, praticamente, para a América do Sul, né? Vários voos para outras cidades da América do Sul, como Santiago, Bogotá, enfim, cidades da América do Sul do lado do Pacífico, não são diretos. Por exemplo, o voo Tel Aviv para a América do Sul, a gente fala que tem um voo direto para São Paulo. Mas o voo originalmente é Tel Aviv-Santiago, com escala em São Paulo. Então, para a gente em São Paulo e Tel Aviv, é um voo direto. Mas o voo está cheio de chilenos e outros sul-americanos que fazem esse voo também. Quer dizer, São Paulo tem também essa passagem. E, de repente, Israel se liga disso e pensa, a gente tem que ficar de olho nos nossos aeroportos. Israel é consciente do que ele é em termos de turismo. Talvez seja um dos países que recebe o maior número de pessoas vindo de outros lugares do mundo, a maior diversidade. Não recebe um maior número de pessoas em absoluto, mas recebe pessoas do maior número de locais diferentes do mundo o tempo todo. Não é incomum encontrar muitos chineses, encontrar muitos japoneses, mas também encontrar muitos alemães, russos, gente da África, de vários países da África, gente de todos os lugares da América Latina, enfim, gente do mundo inteiro vem para cá. E então, em meados de fevereiro, Israel já estava noticiando a coisa como algo que poderia ter um impacto forte dentro da sociedade israelense quando chegasse aqui. Então, de certa forma, também toda a mídia israelense já estava preparando o terreno para alguma coisa que fosse acontecer. E isso faz toda a diferença. A sociedade vai preparando, vai entrando num estado de se preparar para uma situação de emergência. Em meados de fevereiro,
os primeiros infectados pelo coronavírus aparecem em Israel, mas não em Israel. Eles estavam num navio que acabou ficando parado no Japão. Esse navio foi notícia no mundo inteiro, e que foi um problema esse navio, porque eles não tinham um protocolo exatamente de isolamento e quarentena e tudo mais. Num primeiro momento, naquela emergência, achou-se melhor não desembarcar ninguém, só que, ao mesmo tempo, pessoas não contaminadas estavam em contato o tempo todo com pessoas que estavam contaminadas, então a situação complexa ali. Israel em conversação com o Japão o tempo todo, até que finalmente entraram, fizeram os exames, separaram população, estabeleceram protocolos e tal, até que esses israelenses, eram 4 israelenses, 5 israelenses, 2 estavam infectados, foram direto para um hospital no Japão e lá foram tratados, e 3 não estavam doentes, desembarcaram, pegaram um voo e chegaram em Israel sem nenhum sem nenhum diagnóstico de contágio. A ação de Israel foi chegando esses 3 turistas israelenses que estavam nesse cruzeiro, chegando no aeroporto, levou-se todos para casa deles, onde eles entraram em reclusão de 14 dias. Mesmo não tendo diagnóstico, Israel disse: nós vamos mantê-los 14 dias em quarentena, para evitar que qualquer coisa possa acontecer. O fato de não ter diagnóstico, então, não significa que, de repente, não possam ter o diagnóstico depois. É melhor prevenir do que remediar. Foi na última semana de fevereiro, então, que o primeiro doente apareceu em Israel. Uma turista italiana estava em visita em Israel, teve um quadro de febre e tudo mais, fraqueza, levaram ela então para um hospital, onde ela foi diagnosticada com o coronavírus e foi então mantida já em isolamento no hospital e tudo mais. E naquele dia, acho que no dia seguinte ou 2 dias depois, Israel tomou então a decisão de que, a partir de então, os voos internacionais que viessem para Israel, os cidadãos israelenses que estivessem voltando para Israel nesses voos iriam desembarcar e ir diretamente para isolamento nas suas casas, e todos os passageiros desse voo seriam reembarcados imediatamente e retornados para os seus locais. Estava proibido, naquele momento, desembarcar em Israel se você não fosse cidadão israelense. Ou seja, um fechamento parcial das fronteiras. Isso ainda lá na última semana de fevereiro, quando ainda não havia oficialmente nenhum doente, nenhum contaminado pelo novo coronavírus. E eu acho que ali marca o momento em que Israel tomou uma dura decisão, mas que sabia que seria necessário, porque, embora na Itália ainda não fosse os números alarmantes que a gente viu nas semanas seguintes, a gente já via que, de repente, a Itália estava num número muito anormal. A própria Itália demorou um pouco para entrar na ideia de que a população inteira precisava ser isolada. Num primeiro momento, buscaram isolar mesmo só os idosos, e isso se mostra um erro, e Israel toma essa atitude mais dura. E eu acho que boa parte desse sucesso israelense se deve a essa medida. Já na primeira semana de março, Israel tomou uma nova atitude. Dia 4 de março, era uma quinta-feira, foi editado à noite uma nova regra em Israel. Os turistas estrangeiros que já estivessem aqui antes da semana anterior
teriam que interromper suas atividades e ser colocados, sobretudo os grupos, né, e ser colocados em quarentena. Eu lembro da data justamente porque eu tinha um encontro com cristãos, turistas cristãos missionários da Suécia que vinham visitar. A gente ia fazer um encontro na sexta-feira à tarde, onde a gente ia fazer um jantar de Shabat, eu ia fazer o Kiddush para eles e traçar paralelos entre o Kiddush e a tradição cristã e tudo mais. E foi na própria sexta-feira de manhã a coisa começa a ser conversada em um outro tom. Quem estava viabilizando esse encontro escreve para mim, escreve para responsável pelo grupo, não vai poder ter, as leis são assim agora, papapá, vocês têm que entrar em isolamento. E de repente eu falei, uau, a coisa está muito séria, muito mais séria do que realmente eu imaginava. Naquela semana houve o primeiro caso registrado os primeiros casos registrados de coronavírus em cidadãos israelenses em território israelense. Na semana seguinte, a Rebeca estava com a gente aqui, foi Purim, as escolas já Eu tinham ia falar fechado. isso, Theo. Estavam cancelando meus voos. Exatamente. A Rebeca estava aqui. Essa decisão com relação aos grupos de turistas e tal, ela foi em relação, sobretudo, aos grupos de turistas, mas excetuava-se os grupos de turismo judaico, vamos colocar assim, ou ligados a viagens de cunho educacional e assim por diante. Por isso que o seu grupo, Rebeca, não entrou em bidud, em isolamento imediatamente, simplesmente porque vocês eram identificados como, sei lá, um grupo seguro. Não sei até que A ponto isso poderia gente, ser a gente verdade. era um grupo pequeno também e Também chegamos um pequeno, pouquinho antes. A gente começou o curso um pouquinho antes. um pouco antes, mas de toda forma, quando entrou essa determinação no dia 5 de março de que os turistas que já estavam aqui antes iam entrar imediatamente em isolamento, esses grupos judaicos não entraram em isolamento. Mas naquela semana de Purim, as escolas foram fechadas, o tradicional desfile de fantasias das crianças, que reúne um monte de gente, não aconteceu, tinha criança chorando, desesperada, que não ia participar do desfile de Purim e tal. No dia de Purim, em Jerusalém, eu e a Déia tivemos a oportunidade de passear com a Rebeca na cidade antiga e foi realmente de assustar. Fora da cidade antiga, a coisa estava até animada, era Purim. Mas dentro da cidade antiga, estava virando uma cidade fantasma. Ainda tinha um ou outro turista, desses turistas isolados, né, que não são de grupos, gente que vem sozinha, ou em 2, 3 pessoas, mas realmente não tinha ninguém. A gente viu um grupo, né, Theo, na frente da igreja. Exato, exato. Na frente da igreja do, 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 do Santo Sepulcro, a gente viu um grupo. Mesmo assim, não se comparava com os grupos que a gente costumava ver, com a quantidade de pessoas que a gente costumava ver e que a gente costuma ver sempre o dia a dia na cidade antiga. E ali a gente teve real dimensão do impacto que aquilo ia causar mesmo já a partir da semana seguinte. O fato é que essas medidas foram tomadas de maneira dura, direta, mas sem rodeios, sem titubeios, sem voltar atrás com alguma coisa. Tomou uma atitude, ela foi colocada em prática. E já na semana seguinte, então, de Purim, a gente entra em isolamento. Desde o dia... não na semana seguinte, mas... duas semanas depois, uma semana e meia depois de Purim,
a gente entrou em isolamento a partir do dia 15 de março. Então, em 15 de março, a gente tinha pouquíssimos casos em Israel, ainda não tinha nenhum falecimento, mas o país inteiro parou e a gente entrou em isolamento. E a primeira morte se manifestou depois de uma semana. Um sobrevivente da Shoah, em que viveu o restante da vida aqui, construiu família aqui, teve netos e bisnetos e chegou a uma vida longa e tudo mais, mas acabou sendo contaminado pelo coronavírus e acabou sendo a primeira vítima israelense dessa nova doença. O fato é que essa atitude rápida em fechar fronteiras e depois isolar a população, no meu ver, totalmente empírico, não sou da área da saúde nem nada, mas ao meu ver, de alguém que está vivendo aqui, essas atitudes se refletem totalmente nos números que a gente tem. Ótimo, começaram as perguntas, tem várias perguntas para se fazer, acabei a minha introdução, tem coisas aí sobre as ajudas, como é que estão os empregos e tudo mais, vão formulando as questões. Daniel, prazer te ver, querido. Igual, da mesma forma. No Times de Israel, fala que Bnei Brak está sitiado e que os moradores idosos estão sendo removidos para hotéis. O ministro da Saúde, que é Haredi, ultra-ortodoxo, testou positivo. Repercussão? Muito bem, muito bem. De fato, de ontem para hoje, tudo isso virou notícia. Nos bairros mais ortodoxos, sobretudo onde tem uma concentração de Haredim, a coisa está um pouco difícil. Está um pouco difícil conscientizá-los de que algo pode acontecer com eles. De um lado, é uma população já isolada, mas isolada dentro dela mesma, né? Com pouca interação com a população geral. E a população geral está em isolamento domiciliar. Então, em Mea Shearim, em Jerusalém, por exemplo, a gente estava pensando, talvez não seja tão grave, mas o problema é que da comunidade que acabasse contaminando, ele pode, de repente, contaminar a comunidade inteira porque ela é fechada nela mesma. Há uma semana eu via uma matéria no jornal sobre as mulheres que estavam indo à mikve normalmente e que quando a responsável pela mikve dizia que era melhor elas não fazerem mikve e tal, elas não estavam sabendo por quê. Parece assustador, e é. É uma população que muitas vezes não tem TV em casa, as mulheres não necessariamente leem e tudo mais. Os homens que leem, às vezes não noticiam essas coisas para suas mulheres, porque eles mesmos não acreditam que essas coisas são verdades. Hoje eu recebi uma foto de uma casa Haredi com um cartaz na porta dizendo: quem se apega a Deus não é pego pelo vírus. E aí você olha e pensa, eles estão em outro mundo. É muito difícil ver essa parte da população nesses bairros, sobretudo os ultra-ortodoxos, que moram em bairros não necessariamente só de ultra-ortodoxos, acabam entendendo mais rápido essa necessidade e se colocam em isolamento, também obedecem todas as regras. Em Bnei Brak não foi diferente. Bnei Brak, perto de Tel Aviv, perto de Ramat Gan, é um lugar de alta concentração de Haredim e o próprio ministro da Saúde mora lá, que é Haredi também, e lá começou a aparecer vários casos de Covid-19, inclusive o próprio ministro
foi testado positivo, e aí começa toda essa movimentação. O problema de se retirar os idosos e tentar mover eles para hotéis, para isolá-los e tudo mais, é que você entra num ramo da invasão de privacidade, então aí várias coisas começam a ser alegadas ao mesmo tempo, a população que não quer entrar em isolamento, então como é que você obriga meu pai ou minha mãe a entrar em isolamento? A polícia estava em volta proibindo a entrada de carros, tipo, ninguém entra, ninguém sai aqui de Bnei Brak agora, já que vocês não estão entrando em isolamento domiciliar, a gente vai isolar a cidade por fora. Então, uma situação realmente complexa. Vários Haredim saíram à rua para se manifestar. A polícia revidou com jatos d'água, né, canhões d'água. Então, é uma situação assim que realmente podia ser completamente evitada, mas os ânimos estão exaltados, tirando essa população especificamente, que muitas vezes se comporta dessa forma, a gente não tem grandes problemas. Tem os indiferentes, um número muito pequeno, mas de pessoas mais jovens e tudo mais, e que falam, eu vou sair mesmo, vou fazer meu jogging, vou... E aí você vê pessoas fazendo exercício, mas é um número muito pequeno. O grosso mesmo da população está obedecendo o fechamento, né, o isolamento, de forma muito consciente mesmo. Muito bem, temos mais perguntas? Eu quero perguntar. Diga, Fábio. Theo, os Haredim se vacinam, eles vacinam as crianças, e Israel tem um programa de vacinação obrigatória ou não? E daí eu quero te perguntar uma outra pergunta também, Diga. rapidinho, que me diz respeito, porque eu sou da área de saúde, eu atendo no serviço público aqui. Israel tem um serviço público, como é que funciona? Que nem aqui, o estrangeiro, se ele sofre um acidente ou ele tem algum problema, ele é atendido normal, como todos os outros, precisa de uma cirurgia, é atendido. Acontece isso muito porque a gente está com muito haitiano aqui no Paraná, né? Então, eles são atendidos no sistema público normalmente. E quando a gente viaja, a gente sempre vai com seguro, né? Exato. Nos Estados Unidos não tem serviço público, é tudo particular. Eu sei que agora a gente está num momento diferente com o vírus, né? Então, eu acredito que os turistas tenham sendo atendidos independente se é turista ou israelense, se tem plano, se não tem plano, como é que funciona toda essa dinâmica nesse momento e fora desse momento também. Porque quando eu fui a Israel, a gente viaja com seguro. Mas se eu não tivesse seguro, eu entrava, eu poderia ser atendido num serviço público, é só particular como nos Estados Unidos? Como é que funciona um pouquinho isso, por favor? Muito bom. Bom, primeiro vamos partir de dentro para fora, falar de como é para o israelense, e depois a gente fala sobre como é para o turista. Primeiro sobre programa de vacinação, sim, programa de vacinação obrigatório, inclusive aqui existe uma coisa que o Ministério do Interior tem um controle muito grande sobre sua população, numericamente falando e sobretudo. Então, a partir do momento que um casal tem um filho e registra o seu filho, esse registro vai parar no Ministério do Interior. Então, depois de 2 dias que se registrou um filho, o ministro do Interior sabe que você tem, o Ministério do Interior sabe que você tem um filho. Então, esse filho começa a ser monitorado, digamos assim. Então, existem prazos para vacinas e tudo mais, e existe um programa que foi um programa estabelecido no começo dos anos 2000, que era um programa que incentivava as famílias a terem mais filhos. Israel tinha uma taxa muito pequena de natalidade e como parte disso, começou-se a desenvolver a ideia de uma bolsa auxílio por filho. Cada criança vai receber recebe uma ajuda mensal do governo
fica numa conta poupança que só a criança vai ter acesso quando tiver 21 anos, ou seja, quando terminar o exército. Então, todo pai é interessado em receber isso, só que o benefício é interrompido no momento que se identifica que as vacinas, por exemplo, nessa primeira fase da vida da criança, né, que as vacinas não foram dadas. Então, todo o sistema é integrado, do Ministério da Saúde com o Ministério do Interior, tudo. Todo mundo sabe onde você está. Eu estava falando com a Deia aqui como que é interessante. A gente recebe, e sobretudo agora, não tinha recebido antes, mas desde que começou o isolamento, toda sexta-feira a gente recebe um SMS da Prefeitura de Jerusalém, informando quais foram as últimas atividades, atuações da Prefeitura, os últimos números de Jerusalém e um link para mais detalhes no site. Quer dizer, é uma prefeitura que tem esse nível de controle, né? Tem o número do telefone celular de todo e qualquer cidadão. Todo e qualquer cidadão consegue se comunicar com a prefeitura nesse nível. Claro, cidade muito menor, enfim, não vamos entrar nessa discussão. Então, os programas são obrigatórios e essa população Haredi vacina seus filhos. Não sei se porque acreditam ou não em vacina, eu acho que não é esse o ponto é eles não vão receber o valor, né? Os filhos não vão receber o valor destinado a eles se não cumprirem com esses requisitos. Então, acaba sendo que sim. Sobre o sistema de saúde propriamente dito em Israel, ele é universal, ele é amplo e ele não é exatamente público, mas ele não é exatamente privado, né? Então, o que acontece? Ele é uma amálgama de tudo aí. O sistema, existem as chamadas Kupot Holim, que seriam os convênios, né? Seriam as grandes clínicas. Então, tem um conglomerado de algumas clínicas, acho que são umas 6 ou 7 planos de saúde grandes assim. Dentro desses planos é que ficam as clínicas e os consultórios e tudo mais. Toda cidade tem representantes de todos eles. O cidadão é livre por optar por qual que ele quiser, né? Então, sei lá, eu tenho lá, o meu plano de saúde é o Leumit. Então, eu me inscrevi no Leumit. Quando você faz ali é o segundo passo que você tem que fazer, é se cadastrar num plano de saúde da sua escolha. Então, obrigatoriamente, você tem que fazer isso, para você não estar descoberto de nenhuma forma. Você paga um valor mensal para essa clínica, ou seja, a clínica é mais ou menos que particular. Você paga um valor mensal que é irrisório, porque o grosso é financiado, é subsidiado pelo governo. Então, é um misto de tudo. O governo garante que tenha atendimento para todo mundo, você colabora também com esse atendimento, mas é um valor que todo cidadão possa bancar, não pode ser caro o suficiente, internação está coberta, enfim, é um sistema que funciona nesse sentido. De modo que todo israelense tem aí acesso universal à saúde. Turistas vivendo em Israel. Agora, de toda forma, o sistema corre risco de colapsar, porque não existe um leito para cada cidadão. Tem um leito para cada doente, de acordo com os cálculos que se é feito no mundo inteiro. Dentro da população, qual é o número de pessoas que pode estar internado ao mesmo tempo, né? Não vai estar toda a totalidade da população, não tem quantidade de médico para tudo isso, então, e de enfermeiros e tudo mais. Então, é óbvio que num caso desse, se um pico é atingido lá em cima, um sistema pode colapsar, mas em condições normais é um sistema muito
muito bom, é um sistema que funciona muito bem. O turista em Israel. Recomenda-se sempre que ele faça seguro, sim, para vir em Israel. Sobretudo agora, eu diria, a partir desse momento, toda vez que se fizer um seguro, procura saber se esse seguro cobre calamidades e epidemias. Muitos seguros têm lá na linha pequena escrito que ele não cobre calamidades e epidemias, e de repente você está viajando, tem um caso de epidemia e você fica doente daquela doença e o seu seguro não vai cobrir nada disso porque estava lá escrito na linha pequena. Ou você vai ser atendido e tudo mais, mas o seguro não vai pagar, é você que vai pagar. Tem um maremoto, tem, sei lá, então também tem que olhar isso. Em Israel, em geral, se exige não se exige, mas é bom que se viaje para Israel com seguros nesse sentido. Do contrário, esse turista é atendido, mas existe um custo. Ele tem que arcar com esses custos. E, enfim, isso é o que eu já ouvi dizer e ouvi de uma amiga muito próxima que conheceu o caso parecido. Não sei como se resolveu o caso, mas que aconteceu isso. No caso dessa doença especificamente agora, não no caso geral, falar do caso da exceção, como você me perguntou, a gente não sabe na prática, porque teve muito pouco caso, porque como Israel fechou as fronteiras de imediato, agora o que a gente sabe é a senhora italiana foi atendida, foi internada no Hadassah, aqui em Jerusalém, e não houve grandes notícias assim. Eu não imagino que deva ter sido cobrado algo terrível assim que tivesse fora dos parâmetros, ou que tenha sido cobrado at all. Assim, a gente realmente não sabe. Isso não ocorreu na notícia, então não sei te informar. Mas eu imagino que no caso da epidemia, justamente tenha sido o contrário. Justamente Israel tem aberto uma exceção aí para eventuais turistas que tivessem, que entrassem no quadro e não tivessem seguro. Temos mais alguma pergunta? Eu tenho, Theo. Oi, diga, Rebeca. No meu curso, justo que eu estava aí, tem uma menina que fala muito, o tema que ela está desenvolvendo é violência de gênero, e que em Israel, a minha impressão com o que eu converso com ela é que é até muito menos falado do que é aqui no Brasil. Uhum. E com todo esse tema do corona, a gente tá fechado muitas vezes, né? Até conversei com a Dea Culi também sobre isso. As pessoas muitas vezes estão fechadas com os seus violentadores, não sei a palavra certa. Uhum. Hoje mesmo de manhã eu estava ouvindo uma matéria sobre isso, e não só em relação à violência contra a mulher, mas a violência familiar em geral. Bom, vamos começar de novo, do geral para a exceção, que é o estado que a gente está nesse momento. No geral, sim, existem números de violência doméstica em Israel. E se fala disso nos últimos anos, mas não com a mesma ênfase que se fala no Brasil mesmo. Por outro lado, eu lembro que quando a gente chegou aqui, final de 2017, no comecinho de 2018, janeiro mais ou menos, teve uma manifestação em várias cidades, aqui em Jerusalém também, sobre o feminicídio e as taxas de mortalidade das mulheres por
por causas ligadas ao fato de serem mulheres, em geral são seus parceiros, enfim, todos nós sabemos aí exatamente o que acaba determinando o feminicídio, e naquele momento me chamou muito a atenção que a manifestação foi muito grande e o número, sempre preocupante, obviamente, mas era um número que, para quem vinha do Brasil, assim, a gente ficou meio sem ação. E por quê? Porque a gente olhou para uma sociedade que viu esse número de 24 mulheres que morreram por feminicídio no ano de 2017, 24 em todo o país. Uma sociedade que se preocupou com isso, mulheres que saíram às ruas para marcar esse dia e tudo mais e tal, e ao mesmo tempo a gente pensava, gente, a gente não pode dizer que tem 24 mulheres que morrem vítimas de feminicídio no Brasil, é claro, a população é totalmente diferente, a gente sabe disso em termos numéricos e tal, mas assim, 24 num ano, assim, eu não sei, 24 no Brasil talvez ocorra, eu não sei, num dia eu acho que é mais de 24. E aqui não se trata de diminuir ou qualquer coisa, mas é entender também que o não falar tanto acabou sendo durante muito tempo um fruto do fato de que não se percebia isso como um impacto tão grande socialmente. Quando essa luta, essa fala passou a ser uma fala que naturalmente emergiu em vários países, emergiu aqui também. Então, não importa que são 24. Até mais, Daniel. Não importa que são 24 só que morreram em 2017, porque é ridículo dizer só 24 morreram. Não é essa a questão. A questão não é numérica. Uma que tenha morrido já é um problema. Mas o fato é que isso não acordava a sociedade e passou a acordar nos últimos anos. Então, nos últimos anos se fala muito disso. Nos últimos anos se fala muito da violência doméstica, da violência contra crianças. Se fala muito de violência sexual e assédio sexual. Então, a coisa tem mudado muito nos últimos 2, 3 anos, né? Mas, de fato, hoje eu via uma matéria com uma das responsáveis aí por esses centros que atendem uma a cada 2 horas, segundo o G1. Isso é uma loucura. 12 por dia, quer dizer, em 2 dias morrem 24 no Brasil. É assustador. E, enfim, e ela dizia que nesse momento é muito importante que os vizinhos prestem atenção em alguns sinais que possam acontecer, e ela foi descrevendo os vários sinais. A lei sobre Oi, Léa, você começou a... Isso. A lei sobre violência doméstica e tudo mais, em Israel é uma lei relativamente recente, aí deve ter 10 anos, eu acho, no máximo, estabelece que os civis, né, vizinhos e tudo mais, todo aquele que tome conhecimento de uma prática violenta contra crianças por parte de familiares, ou mesmo em escolas e assim por diante, ou que saibam, ou que sejam notificados, ou percebam, ou enfim, violência contra a mulher, violência doméstica qualquer que seja, passa a ter a obrigatoriedade de preencher um divuar,
que se faz pela internet, é um relatório. Você tem um site que você pode entrar, é anônimo, e você pode dizer, olha, no endereço tal, tem acontecido tal e tal coisa e tal, e então a polícia vai averiguar a situação. Então, hoje você tem esse sistema, mais ou menos, em que cada um... Aqui se leva muito, muito a sério a ideia de Kol Israel Arevim Zelazé, todo judeu é responsável um pelo outro, todo povo de Israel é responsável um pelo outro. Então, isso acaba aparecendo de vez em quando nas leis em Israel. E ela dava especial atenção aos sinais que podem indicar hoje em dia que crianças ou mulheres estejam passando por casos de violência nesse momento específico em que está todo mundo em isolamento social e que de repente aquela violência que se manifestava nas horas que se tinha em comum com esse parceiro, ela passa a ser uma violência que está potencializada pelo fato de que você está 24 horas com essas pessoas. Mesmo a violência contra crianças. Muitas vezes a criança está dentro da escola e é só quando ela está dentro de casa. E agora ela está dentro de casa o tempo todo. Então a gente fica de olho mesmo e ouvido em pé. E qualquer coisa, existem os lugares para os quais a gente pode se dirigir e solicitar ajuda e evitar que coisas piores venham a acontecer, né? Mas realmente uma preocupação. Theo, Oi, Fábio. existe algum conselho tutelar ou algo similar para as crianças em Israel? Existe, eu não conheço muito profundamente do assunto, mas eu sei que existe sim, sobretudo para esses casos de violência contra a criança. Também tem que lembrar que quando lá atrás, há 20 anos, começou-se esses programas de estímulo à natalidade. Então, Israel, lá no começo dos anos 2000, tinha uma taxa de natalidade que era tida como... A média de filhos era 1,7 filhos por casal. E hoje essa taxa é 3,8 filhos. É super comum que casais laicos, que a gente costumava pensar nos casais com muitos filhos, eram os casais religiosos só, né? Ortodoxos ou não. Mas essa não é uma realidade hoje. É super comum você ver casais laicos que têm 3, 4 filhos. É super comum esse número aqui agora, desde então, né? Então hoje é super normalizado esse número. Só que a gente tem que lembrar que com esse crescimento também passa a ter uma pressão sobre os pais diferentes, uma pressão diferente. Quer dizer, não é que a quantidade de filhos justifica o que o pai fizer ou a mãe fizer, não é isso. O que eu quero dizer para uma sociedade que estava acostumada com 1 ou 2 crianças em casa e que de repente existia um histórico de violência com 1 ou 2 crianças, essas crianças depois que crescerem tendo 4 filhos, pode ser que de repente a coisa seja em outra proporção, porque a gente sabe que certas práticas de violência contra a criança acabam sendo reflexos e ou continuidade de uma prática anterior que foi recebida. É um problema social. Não é regra, mas a gente sabe que existe também esse fator. Mas existe sim algo semelhante a conselho tutelar e alguma coisa nesse gênero. Eu só não sei te dizer com mais detalhes sobre o assunto, porque realmente ainda não conheço sobre ele. Mais algumas perguntas? A Léa mandou uma pergunta aqui. Como está a questão do emprego? Aqui muitos pequenos negócios não estão aguentando. O pessoal de saúde está recebendo EPIs e material adequado? Muito bem, muito bem. Obrigado, Léa, pela pergunta. Aqui, uma das medidas, eu falei muito das medidas de isolamento, mas no próprio dia 15, quando começou o isolamento, foi no dia 14 foi anunciado que a partir do dia 15 a gente estava em isolamento. Era um sábado à noite, terminou o Shabat, o país continuou parado depois do Shabat para ouvir o pronunciamento do primeiro-ministro, do ministro da Saúde e do ministro
Economia. O ministro da Economia, o ministro do Tesouro, garantiu que ajuda viria a todo aquele que viesse a perder o emprego ou a possibilidade de entrada financeira devido à crise provocada pela epidemia. Mas era só uma fala, né? No dia seguinte já existia uma ação física em relação ao seguro-desemprego. Todo aquele que estivesse desempregado, que ficasse desempregado por conta do coronavírus, eles derrubaram todas as barreiras e critérios do seguro-desemprego, ou seja, antes se exigia que a pessoa estivesse trabalhando por pelo menos 6 meses ou 1 ano para receber tal valor ou o valor total e tal. Se derrubou isso. Então, se eu tivesse arranjado emprego 2 semanas antes e agora eu estou sem emprego por causa da crise do coronavírus, eu posso dar entrada no meu seguro-desemprego. Então, isso virou universal, digamos assim. Esse seguro-desemprego, ele é de um valor realmente de um valor substancial, não é o salário que a pessoa ganhava, mas é um salário aí que vai variar entre meio salário mínimo israelense até 2 salários mínimos israelenses. O salário mínimo israelense é $1.200. Então, existe aí um valor. Claro, sabendo do custo de vida de Israel, esse não é um valor ideal, mas é um valor que vai deixar muita família sem entrar numa crise profunda por conta disso tudo. Essa foi a primeira ação. Depois de 1 semana, foi anunciado o pacote de ajuda para os pequenos e médios empresários. Quer dizer, os donos de cafés, os donos de pequenas lojas, tudo isso, quer dizer, aquele empresário, que ele não é o empresário grande capitalista que ganha bilhões ou milhões de shekel por mês, não. É o cara que a margem de lucro dele enquanto dono, não a margem de lucro da empresa, mas o que vem para ele é da ordem de 20 mil shekel no mês ou 25 mil shekel no mês. Esse cara ele pode quebrar quando numa crise dessa. Então, saiu também ajuda para esses donos de pequenos e médios empreendimentos, ajuda para grandes empresários e tudo mais, não saiu em forma de ajuda financeira, saiu em forma de isenção, até mais, Mauro, saiu em forma de isenção de certos impostos, o maior deles é a Arnona, que é o IPTU daqui. Então, as empresas grandes que tiveram que fechar e não estão sendo utilizadas, as prefeituras vão isentar todos essas propriedades da Arnona, que é um dos impostos mais altos que a gente tem em Israel, é o imposto territorial. Então, é de uma grande ajuda. Mas, por outro lado, o país entende que esse grande empresário, que tem essa margem de lucro de muitos, né, de milhares e milhares e milhares, centenas de milhares de shekel no mês, esse cara não está em perigo de ir à bancarrota e a família sofrer com tudo isso por esses meses, porque com certeza é um cara que, sim, tem uma poupança, enfim, o cara está seguro dentro do mundo em que ele estava. Então, também se enxerga muito isso aqui em Israel. E isso, agora eu faço um pequeno laço aqui com a questão da saúde universal e tudo mais, e essa preocupação que existiu com o trabalhador, uma preocupação imediata. Ao mesmo tempo que se preocupava em isolar a população, a primeira preocupação em seguida tem mais ideia, é a preocupação com o trabalhador, é a preocupação que o sistema de saúde não vá à falência,
é a preocupação. Essas preocupações, elas vêm do fato de que Israel foi fundado lá no seu estabelecimento com uma visão de mundo ligada à social-democracia ou a ideais socialistas. A gente tem que lembrar que a esquerda sionista governou Israel até 67, depois você tem uma entrada da direita, depois de novo a esquerda. A maior parte da história de Israel, quer dizer, agora eu não sei, porque já faz 20 anos que a direita está no poder, desde o Sharon. Eu acho que agora esse número é mais equilibrado, mas até pouco tempo atrás a gente dizia a esquerda sionista esteve no poder em Israel mais tempo que a direita. Hoje eu acho que esse número já é equilibrado, ou um pouco mais tempo de direita. Isso não interessa. O que eu quero dizer é, no começo do Estado, valores sociais ligados a ideários social-democratas ou socialistas, que estabeleceram os kibbutzim, que estabeleceram várias coisas, criaram um sistema de valores, de direitos e de proteção ao trabalhador, que ele se mantém em longa duração. Quer dizer, mesmo que você tenha hoje já 20 anos de governos mais ligados à direita, que do ponto de vista econômico são mais ligados ao liberalismo econômico, em nenhum momento alguém pensa em mexer nesses direitos, porque a sociedade estoura em manifestações se acontecer alguma coisa. Ninguém mexe nesse tipo de coisa. Ninguém vai dizer quer saúde, então pague por ela. Ninguém vai dizer isso. A saúde tem que ter um valor acessível para todo mundo, porque senão ela nunca vai ser universal. Então, todos esses valores, eles estão estabelecidos muito, são como que colunas fundamentais do Estado de Israel, e é interessante e engraçado até ver como que nada disso, como se pensa em derrubar qualquer um desses pilares. De jeito nenhum não se mexe nessas coisas. Então, é interessante. Eu brinco com um amigo meu, eu sempre conto isso, uso isso como exemplo quando eu falo com amigos, tanto de esquerda quanto de direita. Eu falo, existe algum país no mundo que não tenha tido um histórico socialista em que toda cidade vai ter uma rua, se não principal, mas uma rua importante dentro do centro da cidade, que se chama Rua do Sindicato? Não tem. Em Israel tem. Toda cidade tem uma rua no centro chamada Ha-Histadrut, porque foi um dos órgãos fundamentais na época da fundação do Estado de Israel. Então, de fato, existe uma visão de mundo que permeia também as visões políticas daqui. Então, direita e esquerda não são exatamente o que direita e esquerda são no resto do mundo. Liberalismo, ele vai até certo ponto, ele não é exatamente o que existe em todo mundo, o liberalismo econômico. Enfim, você tem 20 anos de um governo de direita mais liberal e, no entanto, existe um papel do Estado dentro, uma intervenção do Estado enorme dentro de todos os campos sociais, quer dizer, algo que você viria muito mais comum dentro de governos de esquerda. É bem interessante ver como que isso tudo funciona em Israel, e ao mesmo tempo é interessante ver como que se pensa em tudo que é positivo, tudo que foi contribuição positiva de todo e qualquer governo, independentemente de que partido tenha sido o governo, como que essas contribuições são inclusive lembradas de tempos em tempos. Essas figuras políticas do passado são lembradas de tempos em tempos nos próprios discursos atuais. É super comum você ver num discurso o Netanyahu
evocar a memória de Ben Gurion, que, obviamente, se eles fossem contemporâneos, eles seriam inimigos políticos. Um era da esquerda e ele da direita. E, no entanto, isso não existe. Existe realmente essa ideia, muitas vezes, de manutenção de tudo o que foi contribuição positiva. E isso também acaba colaborando para essa visão de união nacional e a ideia de que o governo, o Estado, ele tem possibilidades de gerir uma crise, né, nessa situação. Então, da mesma forma que lá, na época da Guerra do Golfo, o governo tomou decisões assim, assado, e a população simplesmente põe em prática, porque esses são os protocolos. Hoje, no estado de emergência, toda a linguagem do governo tem sido uma linguagem como que época de guerra, ou de emergência, estado de emergência mesmo, é assim que é tratado, e você tem um país que pode separar parte do seu orçamento para esse tipo de ação. Outra ação, não foi feita aqui a pergunta, mas eu gostaria de falar, houve um tabelamento imediato de preços e congelamento dos preços em Israel, para evitar que, numa época dessa, se cobrasse mais e, de repente, você entrasse num quadro inflacionário como o que Israel viveu nos anos 80, muito parecido com o do Brasil. Israel e o Brasil, nos anos 80, ocuparam durante quase 10 anos o primeiro e o segundo lugar de maior inflação do mundo. E Israel fez depois um programa econômico que foi muito parecido com o que o Brasil veio fazer depois com o Plano Real. Existe uma estabilidade econômica aqui e existe uma preocupação de que a gente não mergulhe de volta num caos econômico. Mas essa preocupação existe, está ali, só que essa preocupação não pode estar acima da preocupação que se tem com a sua população. Isso é o moto assim, do governo israelense, do Estado de Israel, e isso se reflete também nessas ações. Gente, nosso horário deu. Passamos 6 minutos do nosso horário. Eu agradeço a presença de todos vocês. Quem puder divulgar também para as próximas aulas, eu espero ver vocês nas próximas aulas, que a gente vai falar de outros assuntos de atualidades israelenses. Quiser divulgar os links, divulgar a programação, a Rebeca está divulgando para todos vocês. Vocês podem multiplicar isso para toda a lista de contatos de vocês. Vai ser um prazer encontrar sempre nas próximas semanas cada um de vocês aqui. Um abraço. Diferente dos outros cursos, né, Theo? O link está aberto, gente. Vocês podem divulgar. São 4 encontros, bate-papos. Acho que a ideia é essa mesma, né? A gente, do coronavírus, foi falar de política, foi falar de saúde pública. A ideia é expandir para vários outros lugares. Esse é o disparador. Diga, Fábio. Ia perguntar, esse homem não dorme, não? São 3h20 da manhã. É segunda-feira, é quinta-feira. Que horas que esse homem dorme? Pois é complicado. Eu durmo in between, agora eu vou dormir de novo. Eu estava dormindo antes, vou dormir de novo agora. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.